amorzinho, tudo bem? Quero falar com você sobre contos novos de Mário de Andrade. Bom, a primeira coisa que nós temos que fazer é ajustar, calibrar alguns conceitos para que a gente acabe não fazendo certas análises simplistas e, portanto, erradas. Por exemplo, você vai lembrar, esse livro é de Mário de Andrade, um dos maiores defensores do modernismo. E na hora você já começa a pensar, ele deve estar cheio daquelas iconoclastias, aquelas loucuras que marcaram a Semana de Arte Moderna. Então aqui você vai encontrar aquela famosa, aquela consagradíssima subversão da tradição literária. Calma, não é bem assim. Tudo bem, eu tenho aqui coisas que são típicas do modernismo, como a valorização do português coloquial do Brasil. Temos também a incorporação da realidade urbana, mais especificamente da cidade de São Paulo, com suas ruas, seus automóveis, suas máquinas, que lembra muito o futurismo. Além disso, temos também a incorporação de outra vanguarda modernista, que é o expressionismo. Daqui a pouco vamos falar sobre isso. Enfim, temos aqui muito daquelas características que marcaram o início do modernismo brasileiro. Lembra da Semana de Arte Moderna? Ah, você não lembra? Então veja essa playlist aqui. Mas não é só essa loucura que é típica do modernismo que você vai encontrar neste livro. Há aqui também um apuro, uma paciência, todo um cuidado em escrever, revisar, reescrever, revisar, reescrever os textos. Por exemplo, tem um conto aqui que o Mário de Andrade levou 18 anos para deixar pronto. 18 anos, Sinha Rita? 18 anos? Sim, Dona Isabel, 18 anos. 18 anos. O que não combina com a ideia convencional que se tem do modernismo. É por essas e outras que você não deve cair nessas armadilhas do senso comum, senão você erra na prova. Enfim, aqui você encontra contos de um autor que já se encontra bastante maduro, apesar de, ironicamente, ele chamar os contos que estão aqui de contos piores. Mas o que mais você precisa saber sobre contos novos? Olha, aqui você vai ter 9 contos, 4 em primeira pessoa e 5 em terceira pessoa. Os contos em primeira pessoa são Vestida de Preto, O Peru de Natal, Frederico Paciência e Tempo da Camisolinha. Todos são narrados pela mesma personagem, Juca, que nos conta, que nos fala sobre diferentes fases de sua vida. Então nós vamos desde a primeira infância, que é o Tempo da Camisolinha, passamos pela infância, atravessamos a adolescência e chegamos até a juventude, que é o caso de Vestida de Preto. Temos um foco especial na adolescência, que é o Frederico Paciência, até que chegamos na entrada da adolescência para a juventude, que é o caso do Peru de Natal. Nesses contos, o narrador, como se estivesse num divã de psicanalista, ele nos relata o seu passado. Como se o contar esse passado o fizesse revivê-lo e assim torná-lo sublime, colocá-lo num pedestal. Porque você sabe, né, que recordar é viver. E você nota que esse narrador, ele muitas vezes se emociona demais ao retomar esse passado. Tanto que em vários momentos você nota que ele dá muito mais atenção na emoção que esse fato deixou nele, imprimiu nele, do que em falar do fato em si. Epa! Ele está falando mais da impressão que o fato deixou nele do que do fato em si. Impressão. Você sabe o que isso significa, né? Um narrador memorialista dá mais atenção à impressão do que ao fato que ele está contando. Você sabe o nome disso? Exato! Impressionismo. Então você vai lembrar que os contos em primeira pessoa de contos novos são marcados por técnicas
impressionistas, por técnicas do impressionismo. Outra coisa, eu havia falado que esse narrador memorialista, ele nos relata o seu passado como se estivesse num divã de psicanalista. Pois é, aí está outra coisa que você precisa guardar sobre contos novos, a abordagem psicológica ou a abordagem psicanalítica. Mário de Andrade era apaixonado pelas teorias de Freud, o pai da psicanálise. E você vai encontrar muitas dessas ideias aqui em Contos Novos. Não se esqueça que uma das teorias mais famosas de Freud é a ideia de que o princípio da vida do homem, do ser humano, é o prazer. É algo natural que está em todos nós e todos nós gostamos. Mas, para poder viver civilizadamente, aprendemos a controlar, a reprimir. Daí a ideia de quanto mais civilizada uma pessoa, uma sociedade é, menos sexualizada ela é. Ou então, quanto menos civilizada uma pessoa, uma sociedade é, mais sexualizada ela é. Então você vai encontrar aqui em Contos Novos esse jogo entre o prazer e a repressão desse prazer. Só que essa repressão vai provocar uma coisa muito ruim, que é o recalque. Beijo no ombro pro recalque passa longe. Beijo no ombro só pras invejosas de plantão. Bom, e não é exatamente esse tipo de recalque. Recentemente, na gíria, recalque virou sinônimo de inveja. Na teoria freudiana, não é bem assim. Veja bem, Freud nos disse que um princípio que orienta o ser humano é o prazer. Disse também que somos educados em nome do decoro, em nome da moral e dos bons costumes, a reprimir esse impulso pelo prazer. O problema é que a energia desse impulso não para. É como uma bexiga. Então, esse prazer, né, seria como o ar que quer sair por um lado pela bexiga, esse prazer quer se realizar, mas nós somos educados a reprimir isso. Então, imagina, você vai controlar a saída do ar aqui, você vai controlar, só que isso vai se descarregar por uma outra direção, por uma outra parte. Então, você controla, mas essa compensação em que essa energia vai se descarregar é que é o recalque. É como aquela pessoa mal amada que, para compensar essa insatisfação afetiva, amorosa, sexual, vive falando mal da vida alheia. Recalque. Aí o que você fala? Beijinho no ombro pro recalque passar longe. Ou então, um colar de beijos. Entendeu? Porque na gíria isso se chama recalque. A pessoa não quer reconhecer que está morrendo de inveja de você, né? E aí o que ela faz? Ela reprime isso, ela não reconhece essa inveja. Isso vai estourar nessa mania de falar mal de você. Recalque. E você vai ver muito dessa coisa do recalque, psicanaliticamente falando, nas narrativas de Contos Novos. É só você ver, por exemplo, Frederico Paciência. Nesse conto nós temos dois adolescentes que têm tudo para se tornarem namorados, para estabelecerem uma relação homoafetiva, mas em nome do decoro, eles reprimem isso. Mas aí entra o recalque, tem uma energia que quer se realizar, esse contato homoafetivo, essa união amorosa, mas eles reprimem. Como é que vai ser o recalque? Você lembra que eles adoram discutir, debater, né? Entrar em discussões cada vez mais calorosas. Até que um dia, um cala o outro com um argumento poderosíssimo. Um beijo na ponta do nariz do outro. Do nada, no meio da discussão. Gente, desculpa, eu sou uma pessoa imunda, que não presta, que só pensa besteira. Um beijo na ponta do nariz, tão perto.
Já os contos em terceira pessoa, que são O Ladrão, 1º de Maio, Atrás da Catedral de Rouen, O Poço e Nelson, apresentam outros aspectos interessantes. O primeiro deles é o expressionismo, vanguarda modernista, em que a realidade é apresentada de forma grotesca, bizarra, exagerada. Ou seja, a realidade ela é percebida, ela é captada de uma maneira exageradamente distorcida, muitas vezes angustiante, aflitiva. Para você ter uma ideia, basta lembrar O Grito, de Edvard Munch. Vimos isso, por exemplo, em O Poço, com o frio cada vez mais intenso e massacrante, ou naquele barulho cada vez mais insuportável do sarilho. Ou então na figura bizarra, do protagonista do conto, Nelson. Mas sabe o que eu acho interessante? É que, em geral, o expressionismo aparece em narrações em primeira pessoa, em que eu tenho um narrador que está extremamente angustiado, que ele precisa colocar para fora essa sua emoção. Daí esse exagero, essa coisa distorcida, esse grotesco da técnica expressionista que ele emprega no seu texto. Só que aqui o expressionismo vai aparecer em contos em terceira pessoa, ou seja, em que eu não tenho um narrador emotivo. Mas o expressionismo cai muito bem, casa muito bem com essa intenção de um narrador expor problemas sociais muito sérios, muito graves. Mas veja bem, aqui é humanas, aqui é o povo da miçanga, Então, essas classificações, essas rotulações, elas não podem ser vistas de uma forma tão estanque, tão rígida, ou seja, contos em primeira pessoa, são essas as características, e não confunda com os contos em terceira pessoa, que eles vão ter só essas características. Não, as coisas aqui vão muitas vezes se misturar. Por exemplo, a abordagem freudiana, que nós vimos como típica dos contos em primeira pessoa, ela vai aparecer também num conto em terceira pessoa, Atrás da Catedral de Rouen. E a crítica social, que nós vimos como marcante nos contos em terceira pessoa, essencial nos contos em terceira pessoa, ela também pode ser vista nos contos em primeira pessoa, em que nós vemos como as pessoas que são apegadas ao convencionalismo, à moral, ao decoro, aos bons costumes, os homens de bem, Essas pessoas, na verdade, elas estão tomadas pela insatisfação, pela infelicidade e pela hipocrisia. Aliás, eu não sei qual foi o estudioso que falou que todos os contos, todos os contos de contos novos se comportam como o Atrás da Catedral de Rouen. Na frente da igreja, nós temos o quê? O respeito à moral, ao decoro, aos bons costumes. Mas atrás da igreja, escondido dos olhos da sociedade, a safadeza. Bom, esses são os elementos mínimos que eu queria que você tivesse em mente em relação a contos novos. Mas fique tranquilo, cada um desses 9 contos será analisado neste canal. Quer saber quando? É só se inscrever no nosso canal e não se esqueça de ativar o sininho para ficar sempre sabendo de nossas novidades. E não se esqueça de curtir esse vídeo, deixar o seu comentário, compartilhar em suas redes sociais, porque conhecimento é para isso mesmo, é para ser compartilhado. Um beijo impressionista ou expressionista e até a próxima.